corpo humano sempre atraiu a atenção do homem, seja na estética como na reprodução do corpo humano em esculturas, seja no cuidado de seu aperfeiçoamento natural por meio do esporte. Reparem como os gregos reverenciavam o corpo, nesta impressionante escultura representando Zeus. O corpo humano está perfeitamente delineado. A anatomia é a ciência que estuda a estrutura e a forma organizada dos seres em relação aos órgãos que os constituem. Baseados na anatomia, os gregos não só representaram perfeitamente o corpo humano, mas se preocuparam em modelar esse corpo vivo por meio do esporte. Os gregos sabiam que para que o corpo vivo possa atingir sua perfeição, precisa de exercícios. Para isso, deve-se conhecer seus componentes anatômicos, a fim de ajudar a fortalecê-los, embelezá-los e manter sua correta utilização no exercício e no esporte. Observe o homem assim como ele aparece a olho nu. Sua estrutura básica é cabeça, tronco e membros, os superiores e os inferiores. Os pés sustentam o homem quando está de pé. Através de uma radiografia, pode-se visualizar os ossos que constituem o esqueleto do pé. Os ossos têm uma importância muito grande nos movimentos do corpo em movimento. Veja o braço de uma mulher como costumamos vê-lo, com a pele cobrindo os músculos e os ossos. Agora veja o braço como se tivéssemos tirado sua pele, podendo visualizar os músculos que o compõem. O estudo da anatomia é que trouxe o conhecimento da forma e da posição dos músculos, dos ossos, dos ligamentos entre músculos e ossos, das cartilagens ósseas e todos os órgãos do corpo humano. Como aprender educação física sem conhecer os órgãos que ajudam as atividades próprias dos exercícios físicos? Como ajudar o rendimento do corpo para os esportes competitivos, sem conhecer quais os músculos que são exigidos nas atividades esportivas, as posturas corretas na atividade do corpo? O estudo da anatomia humana é fundamental para o profissional da educação física. O profissional da educação física precisa conhecer as estruturas anatômicas ósseas, as estruturas musculares, suas inserções, suas ações, como os grupamentos musculares atuam, como proteger as articulações, como proteger os ligamentos, como obter o melhor rendimento do seu atleta com menor risco de lesão. Isso é fundamental e essa resposta é dada no estudo da anatomia humana. Aquilo que os gregos ensinavam, corpo são em uma mente sã, é possível obter com o seu atleta, desde que você conheça adequadamente e estude corretamente a anatomia humana. No caderno 3 do módulo 1 temos um texto sobre atletismo. Vamos conhecer sobre essa modalidade esportiva e tentar entender com a ajuda dos professores qual a posição correta dos vários segmentos do corpo para impulsioná-los nos diferentes tipos de esportes. A corrida é uma atividade natural. Corremos quando estamos atrasados e o ônibus está chegando à parada. Corremos quando um animal avança e queremos nos safar. Mas no atletismo, a corrida é uma modalidade competitiva para a qual se torna necessária a aprendizagem técnica da prova, para se obter resultados satisfatórios. Nessa modalidade, o corpo deve ser impulsionado para frente e em linha reta, de forma que os quadris e os ombros não oscilem exageradamente. Os braços devem se alternar entre si e em relação ao movimento das pernas. Cada passada compreende uma fase de voo que se divide em fase de balanço anterior e recuperação e fase de balanço posterior. Repare os pés. Há uma fase de apoio sobre o metatarso, uma fase de apoio anterior, amortecimento e apoio posterior. O professor de atletismo nos explicará o que é importante em uma corrida. Nós vamos iniciar a atividade hoje e essa atividade ela será uma atividade pedagógica de formação da técnica da corrida. Nós vamos realizar os exercícios que nós vamos chamar de ABC da corrida. São exercícios de coordenação de corrida em que, com a prática, você vai desenvolver a técnica ideal para corrida ou de resistência ou corrida de velocidade. Então você vai correr elevando o joelho, ok?
Quando tocar os pés no chão, você puxa um pouquinho para que você possa se deslocar com mais eficiência e com mais velocidade. Nós vamos precisar trabalhar agora a fase posterior da passada. Então nós vamos elevar o calcanhar e tentar encostar na parte posterior da coxa ou no glúteo, realizando esse trabalho aqui, ó. Na corrida de velocidade nós teremos movimentos com característica de círculo. A partir da movimentação do pé, você vai observar que quando você realiza o movimento da passada, você tem uma característica de que esse movimento se torna circular. E na corrida de resistência, nós vamos verificar que como o movimento é pouco acentuado, ele se parece com um pêndulo. Então nós vamos fazer esse movimento aqui na corrida de resistência, um pouco menos acentuado. Tem uma técnica de ultrapassagem, uma fase de ataque à barreira, uma fase de passagem, uma fase de contato, apoio adiante da barreira e a perna, que nós chamamos de perna de impulsão, passando a barreira. Essa perna que vai à frente, nós chamamos de perna de abordagem. A perna que vai à frente, perna de abordagem ou perna de ataque. Passou a barreira. Essa outra perna que vem aqui, nós vamos chamar de perna de impulsão ou perna de rebote. Então veja bem, nós temos uma fase de apoio, eleva, precisa de espaço para que você possa elevar essa perna e passar diante da barreira. Agora nós vamos trabalhar o skipping. Elevando o skipping, perna de ataque, passa da barreira. Por cima da barreira agora. Mesmo trabalho andando. Perna de abordagem, perna de rebote. A partir daqui, nós podemos realizar a corrida sobre a barreira de forma completa. Nós vamos realizar a saída baixa para nós associarmos com a corrida com barreiras. Esse taco é adaptado de acordo com a altura do atleta e o tamanho dos pés do atleta. Ele pode ser ajustado, pode ser manuseado tanto para frente como para trás. O atleta vai manusear o bloco, posicionando, contando 2 pés a partir da linha, 2 pés para o taco da frente e 1 pé para o taco de trás, a partir da direção do taco da frente. Então ele ajusta, coloca o pé, ajusta o calcanhar em relação à ponta do pé para o taco de trás. Fixa o taco e fixa o bloco no chão, com o auxílio de um porrete. Nós temos 3 vozes de comando para a partida baixa ou a partida de bloco. Primeira voz de comando. Aos seus lugares, o atleta passa do bloco de partida, põe a mão no chão, à frente do bloco, à frente da linha, fixa o pé da frente, em seguida, fixa o pé de trás, traz a mão atrás da linha, o joelho da perna de trás, fica posicionado no chão e os pés entram em contato com o solo apenas com a ponta do pé. Como você pode verificar, apenas a ponta do pé em contato com o solo, tanto o pé da frente como o pé de trás. Nessa posição, o atleta aguarda a segunda voz de comando. Pronto! O atleta irá elevar o quadril, estendendo o máximo possível as pernas em função do espaço do bloco, aguardando a terceira voz de comando, que é um sinal sonoro. Pode ser feito por uma palma, ou por um assobio, ou por um apito. Imediatamente após ouvir a terceira voz de comando, o atleta irá iniciar a corrida
tirando primeiramente o pé que está posicionado no taco de trás. Irá avançar à frente, iniciando assim a sua progressão na corrida, a fase de aceleração da corrida de velocidade. Nós vamos repetir a partida para vocês observarem os detalhes técnicos. A mão fica posicionada como um V invertido, apenas pelas pontas dos dedos, pelas extremidades, para que o atleta tenha o mínimo de contato com o solo. O atleta irá olhar 50 centímetros a partir da linha, uma linha imaginária. Ele vai olhar 50 centímetros à frente para que não haja uma tensão na musculatura posterior da coluna ou do tronco. Se ele elevar a cabeça olhando para frente, ele vai contrair músculos desnecessários. Portanto, recomenda-se que o atleta olhe 50 centímetros a partir da linha de partida. Pronto? Um outro detalhe é que o atleta irá adiantar um pouquinho o tronco à frente, fazendo com que estejam numa posição de avanço desse tronco e se torne o mais leve possível. Em função do balizamento, em função do escalonamento da pista, nós vamos ter esses atletas saindo em posições diferentes e não mais lado a lado como ocorria na prova dos 100 metros, dos 110 metros, que é a partida em reta. Então nós vamos verificar o seguinte, também a conduta para a partida em curva é diferente. O posicionamento do bloco ele vai ocorrer da seguinte forma. O bloco é posicionado na parte externa. Nós temos aqui a parte interna da raia e aqui a parte externa da raia. Então o bloco é posicionado na parte externa, direcionado para a tangente da curva. Então você vai posicionar o bloco traçando uma linha imaginária. Uma linha imaginária direcionado para a tangente da curva. A tangente da curva é a parte mais acentuada que tem na curva. Se você for verificar o posicionamento do bloco, ele vai estar direcionado imediatamente direto para a tangente da curva. Por que que o bloco fica posicionado dessa forma? Porque quando o atleta sair, ele não vai correr pela parte externa da raia, e sim direcionar-se imediatamente para a tangente da curva. O procedimento aqui é o mesmo, dois pés para o taco da frente e um pé para o taco de trás. Fixa o bloco, posiciona-se atrás do bloco e aguarda as vozes de comando. Aos seus lugares, fixa o pé da frente, fixa o pé de trás, traz a mão atrás da linha e aguarda as vozes de comando. Pronto! Saiu! Isso! Nós vamos mostrar para vocês a prova do revezamento 4x100 e 4x400. Como uma das provas que compõem o circuito oval urbano do atletismo. Essas duas provas são provas de velocidade. Uma de velocidade pura, a outra de velocidade prolongada. Mas, para nós realizarmos o revezamento, nós precisamos aprender como passar o bastão. Nós temos dois métodos de passagem do bastão. O método uniforme e o método alternado. O que significa o método uniforme? Método uniforme, todo mundo passa com a mão e todo mundo recebe com a outra mão, não é? Então, todo mundo faz o mesmo movimento. No método alternado, você recebe o bastão com uma das mãos e entrega com a mesma mão. Tá claro? Nós temos também os estilos que podem ser realizados para a passagem do bastão. Nós temos o estilo francês e o estilo alemão, certo? Estilo francês, descendente, estilo alemão, ascendente. Então nós vamos conhecer primeiramente o estilo alemão, A,
ascendente alemão, método alternado, estilo alemão, passagem de baixo para cima. Você vai estender, me presta um bastão aqui, movimentando aqui, ó, mão esquerda, hop, passa o bastão no movimento de baixo para cima, ok? O colega que vai receber o bastão, realizando esse movimento, estende a mão com a palma voltada para trás. Ouviu o comando, baixou, pegou o bastão e continua. Saiu. Vamos lá. Devagar. Isso. Nós vamos agora desenvolver o estilo francês ou descendente. Ou seja, de cima para baixo. Passagem de cima para baixo. E nós vamos utilizar o método uniforme agora. Eu vou trabalhar a passagem do bastão com a mão esquerda, ele vai receber com a mão direita e passar imediatamente para a mão esquerda, certo? Você pode posicionar-se em linha também, movimentando o Wellington. Receber com a mão direita, tá? Hop. Palma da mão voltada para cima e eu vou colocar o bastão na mão dele. Fecha, quando virar, já sai na posição normal da corrida. Nós vamos agora deslocar andando. Eleva o joelho, movimenta braço, coordena. Quem recebe, palma da mão voltada para cima. A partir daquele trabalho que nós acabamos de fazer, processo pedagógico de formação da técnica de passagem do bastão e de recebimento do bastão, nós vamos verificar como é que isso ocorre na zona de revezamento. Nós temos na zona de revezamento 4 por 100 metros. Primeiramente nós vamos explicar a partir do revezamento 4 por 100, porque é a maior expressão da prova de revezamento no circuito oval urbano. Então nós vamos verificar o seguinte, nós temos uma zona de passagem do bastão que compreende 20 metros dentro da pista. Nós temos uma zona de aceleração que vai desde da partida até o momento em que o sujeito entra na zona de revezamento. Então nós temos o início da zona de passagem mais 20 metros adiante. E antes dessa zona de passagem nós temos uma zona de aceleração que compreende 10 metros, como eu estou falando para vocês, dentro da zona de revezamento. Mas antes de nós utilizarmos a zona de aceleração, nós temos uma zona que nós chamamos de zona de handicap. Essa zona é estabelecida em função do treinamento do atleta. Então, o atleta, no momento em que ele for receber o bastão, ele precisa posicionar-se na zona de aceleração, estabelecendo um espaço anterior que vai ficar a critério desse atleta que vai receber o bastão e do atleta que vai passar o bastão. O atleta que vai passar o bastão deve correr em velocidade máxima para passar o bastão para o companheiro. Nós vamos agora verificar e determinar a zona de aceleração, a zona de handicap e a zona em que o atleta vai passar o bastão. Então nós vamos considerar que aqui nós temos a marca estabelecida para a zona de handicap. No momento que o Wellington passar por essa linha aqui, Ivan vai iniciar a corrida sem olhar para trás. A passagem do bastão vai ocorrer no momento em que eles passarem da primeira linha, que inicia o setor de passagem, ou a zona de passagem do revezamento. Vamos lá, Wellington. Relógio. A passagem foi realizada desse espaço
para aquele espaço lá, aquela última linha, que compreende 20 metros na zona de revezamento. O atleta que vai receber o bastão precisa sair o mais rápido possível e o atleta que vai passar o bastão não pode diminuir a sua velocidade. Na aula de hoje, demonstramos as técnicas e métodos de treinamento de corridas. Faça uma revisão do conteúdo consultando as unidades 2 e 3 do seu guia de estudo, módulo 1, caderno 3. Na próxima aula, vamos estudar as técnicas e métodos de saltos, arremessos e lançamento do atletismo. Até lá!